Kátia disse, bom dia. Vamos lá? Bom dia, são 9 horas, aqui no estúdio da Rádio A Voz FM, no estúdio panorâmico, né? Nós temos duas plataformas para você nos acompanhar, www.avozfm.com.br, www.radiosnet.com. É o site da Radiosnet que absorve todas as rádios do Brasil e do mundo. Você aperta Brasil, depois vê os estados, Alagoas, e depois digita rádio, acento agudo no ar, a Voz FM, e você já está acompanhando. Temos o aplicativo que tem o celular Android, já temos, você vai no Play Store e digita rádio, acento agudo no ar, a Voz FM, e baixa o aplicativo. O nosso telefone 3338-2403. Olha lá, o aplicativo é benção. E é uma honra. Estamos aqui com o ex-prefeito, engenheiro Corinto Campeiro. Esse aqui sabe aproveitar o espaço, viu? Esse aqui sabe. O senhor já é a segunda pessoa, por coincidência ou não, é também do PDT. A Kátia Borne disse que o pastor Luiz Hamilton é o Edécio Lopes moderno. Por que o senhor faz essa colocação? Não, amigo, é o seguinte, o Rádio Alagoano ele perdeu várias pessoas, comunicadores que tinham programas assim como o seu. Né? Um deles foi o Edécio Lopes, saudosa memória, que trazia as personalidades do Estado, movimentava. E foi uma das primeiras entrevistas que eu dei, inclusive ainda na CEAL, foi com o Edécio. E você cumpre, na modernidade, o papel que o Edécio cumpria naquela época. Você traz aqui o seu programa, as personalidades do Estado todo, você é um bom comunicador, você sabe provocar os entrevistados, você sabe provocar, e está prestando, eu acho, um grande serviço, entendeu, ao povo alagoano. Seu programa é plural, você não faz distinção dos entrevistados, traz todas as tendências aqui, e todos usam o seu espaço, né? E a população, então, é que faz o julgamento. Né? Eu acho que você está cumprindo um papel muito importante nessa fase de descrédito, né, das autoridades públicas, dos políticos. Eu acho que está cumprindo um papel fundamental. Falando de descrédito, ontem foi aprovado 6-5 no STF. Como o senhor, como cidadão, como político, o senhor não pendurou ainda a chuteira, né? Não existe na política pendurar a chuteira, só quando a pessoa desiste mesmo, né? Como é que o senhor enxerga essa decisão do STF? Olha, eu vinha conversando aqui com o nosso companheiro de Deus. O problema é o seguinte: infelizmente, alguns juristas, até juristas, que entendem, eu não sou jurista, mas eu leio, sou um curioso, e para não escrever bobagem nas redes sociais, geralmente eu pesquiso, vou estudar o que vou escrever e consultar com quem entende do assunto. O que o Supremo decidiu ontem não é nada que a maioria da mídia diz. A maioria da mídia fica induzindo a população a uma mentira, dizendo que vai soltar todos os bandidos, que agora está tudo errado. Não foi nada disso que decidiu ontem. O que o Supremo decidiu há alguns anos atrás, modificou, fez um casuísmo. Ele modificou para poder prender o ex-presidente Lula. Então, fez uma deliberação que, no meu entender, eu posso estar errado. Pelo que eu li, eu digo, eu não sou jurista, não sou advogado, eu até vou me meter na seara alheia. Mas, pelo que eu tenho lido e tenho visto, o que a Constituição diz é que um cidadão, ele só pode iniciar, não é ser preso, iniciar a cumprir a pena de primeiro grau após transitado e julgado todos os recursos. É diferente. Antecipação da pena e a pessoa ser presa. A prisão, em primeira instância, ela continua. A prisão preventiva, a prisão cautelar, a prisão em flagrante, a prisão após condenação em primeira instância, desde que fundamentada, está lá na lei, quais são os fundamentos necessários para prender, depois da prisão, a primeira instância, e iniciar o cumprimento da pena. Inclusive iniciar, vai continuar. Entendeu? Agora, não pode
é fazer como eles estavam fazendo. O cidadão era julgado em primeira instância, apelava para a segunda instância, era mantido e ele iniciava o cumprimento da pena. É diferente. Ele iniciava o cumprimento da pena. O que o Supremo e que a Constituição diz é que pode. Agora, o juiz tem de fundamentar, tem de dizer que ele vai iniciar o cumprimento da pena, porque ele oferece perigo à ordem pública e vai dizer qual é o perigo. Ele oferece perigo de fuga do país para não cumprir a pena. Então, o juiz tem de fundamentar a decisão para ele iniciar o cumprimento da pena. E ele não estava fazendo isso. Era automático. Condenou, não precisava fundamentar nada, ele não estava fundamentando. Prendia e iniciava o cumprimento da pena. Está errado. A Constituição diz que só pode iniciar o cumprimento da pena após transitar em julgado todos os recursos. Essa história de todos os bandidos vão ser soltos porque o Supremo é mentira. É mentira. É mentira. Por quê? As condenações em primeira instância que estiverem fundamentadas, o réu que está preso vai continuar preso. Agora, se não estiver fundamentada, ele vai ter de sair. Agora, as pessoas, porque não gostam de fulano ou cicrano, tá certo? Não vou citar o nome de cicrano, aí fica, não, eu quero saber se um parente de quem fica na rede social dizendo que deve ser preso após a condenação do primeira instância, segunda instância, sem fundamentação nenhuma, se fosse o pai dele, se fosse a mulher, se fosse o filho, se ele ia concordar em violar a Constituição e deixar o filho dele preso, entendeu? Sem nenhuma fundamentação. Então, ficam mentindo, induzindo a população, jogando contra o Poder Judiciário. O Poder Judiciário errou lá atrás, quando aceitou a prisão de cidadão sem justificativa. A prisão não, repito, eu já estou dizendo que a maioria diz aí. Quando aceitou o início do cumprimento da pena sem nenhuma fundamentação. Está errado isso. E agora eles consertaram, quer dizer, fizeram a bagunça, eles mesmo fizeram, e ficaram depois com dificuldade de consertar o que fizeram lá atrás. Agora, acreditar em que hoje na justiça? Porque fica a interrogação. Se o STF é o perfil macro de uma justiça, do judiciário, de uma bandeira do que é democracia e do que é a verdade. Onde está agora a verdade e onde está a democracia? Porque nesse vai e vem, hoje nunca vi a população, alguns grupos, mas em si, uma insatisfação contra o STF. A primeira pessoa, Gilmar Mendes, eu vou logo direto, porque é notório que é um personagem, até aquele personagem da Praça é Nossa, ele parece, por coincidência, ele parece com a fisionomia. Então, o que a gente percebe é o descaso, porque antigamente, quando se falava, nem se tocava em STF, que era uma coisa suprema, né? Os semideuses, a palavra é essa, intocáveis. Mas hoje a população faz críticas, principalmente por certas posições, colocações do ministro Gilmar Mendes, que às vezes ele é infeliz. Tem umas colocações interessantes, tem sim, mas a da maioria, infeliz. O Barroso é o que tem se salvado nessa situação. Bateu direto no Gilmar Mendes, mas também é uma situação. Há um desgaste, Corido Campelo. Hamilton, o seguinte, o Poder Judiciário, ele não tem que decidir nada de opinião pública. Eles têm um cargo vitalício, tá certo? Eles vão para ali para ser guardião da Constituição. E só eles têm de seguir o que está escrito na Constituição. Se a Constituição não atende, no momento, os anseios da sociedade, mude-se a Constituição. Mude-se a Constituição. Ou rasgue. Muda a Constituição. Agora, o que não pode é um ministro do Supremo eu já acho que é errado, aquela transmissão ao vivo
das sessões. E ali cada um querendo aparecer para a opinião pública mais do que o outro, até alguns fazendo discurso. Não, mas a opinião, as ruas... E ministro tem julgado com nada de rua, rapaz? Ministro tem julgado com o que está na Constituição. E só. A opinião pública, se está insatisfeita, que pressione os parlamentares para mudar a Constituição. A Constituição. O ministro Gilmar pode ter o defeito que tiver. Ele é a geni na opinião pública. Infelizmente, é a geni. As decisões deles, todas elas, são fundamentadas na Constituição. Agora, a sociedade está indignada com o roubo dos políticos, né, com a bandidagem. Né? Aí, quando vê um cidadão preso, não quer saber da Constituição, do direito do cidadão, não quer saber de nada, quer que ele fique mofando lá. E eu entendo isso, mas não pode ser assim. O que a gente não quer para a gente, para nós, não podemos querer para os outros. O que você que está me ouvindo não quer para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, você não pode querer para os outros. Entendeu? Eu acho que os direitos individuais é sagrado na democracia. Um réu, você sabendo que ele é bandido, ladrão, que não presta, ele tem o direito de defesa, ele tem o direito de se defender. Isso é mérito da democracia. Porque se não for assim, é autoritarismo. Entendeu? Então, eu acho que o judiciário brasileiro tem muita saída. Eu estou conversando com o Congresso aqui, é um escândalo aqui também. Né? Você tem lá 50 copeiros, tem mais jornalistas do que muitas emissoras de rádio, compra caviar, vinho francês, para que aquilo? Não sei quantos, 100 motoristas para 11 ministros. Então, gasta não sei quantos bilhões, o povo morrendo de fome. Então, há uma indignação geral. Semideuses. Exatamente. Semideuses. Há uma indignação geral, entendeu? Com essa bandalheira que está no país. Né? Agora, eu acho que nós devemos botar tudo no seu devido lugar. E os advogados, os juristas, não deveriam prestar um desserviço à população, está induzindo a erro. Está dizendo, não, esse negócio aí foi feito para soltar fulano. Não, o Supremo errou lá atrás. Fez um casuísmo. Entendeu? E agora ficou sem saber o que fazer, e ficou protelando, e agora consertou, fez cumprir a Constituição. Eu repito, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Agora, se a maioria da população acha que está errado o que está escrito na Constituição, que o cidadão só pode iniciar o cumprimento da pena se tiver justificado na sentença condenatória de primeiro grau, então que vá para a rua, vá lutar para mudar a Constituição. Senão vira esculhambação. Como é que o ministro vai julgar? A Constituição está lá dito que 2 e 2 é 4, mas na rua está dizendo que 2 e 2 é 5. Então ele vai julgar que 2 e 2 é 5? Que conversa é essa? Ele tem de julgar que 2 e 2 são 4, está escrito lá. Do jeito que está indo, a Lava Jato vai ser destruída. Não é problema de ser destruída. A Lava Jato tem de cumprir a lei. Tem de cumprir a Constituição. Entendeu? Tem de cumprir a Constituição. Né? Não é só a Lava Jato, é qualquer operação. Estamos endeusando a Lava Jato. A Lava Jato cumpriu o seu papel, a sua obrigação. E as outras operações deveriam fazer a mesma coisa. O problema é o seguinte, que as instituições brasileiras estão tão esculhambadas que quando uma parte dela cumpre a obrigação, todo mundo, porque ali está cumprindo a obrigação. É como, ser honesto é uma obrigação, mas é tanto ladrão que tem no país, tanto ladrão na vida pública, que quando o cara é honesto, passa a ser uma virtude. Aquele ali é honesto. Ou estranho. Não, é uma virtude. O cara é honesto. Rapaz, sabe aquele é honesto. Meu amigo, ser honesto é obrigação. Não é nenhuma virtude. Não é nenhuma virtude. Mas é isso, entendeu? Então é complicado. Vamos sair dessa área, que eu não sou dessa área. Os juristas me desculpem, eu estar entrando na área de vocês. Eu não entendo do bombril, jurista, né? Eu sou apenas um curioso. Bombril. Eu leio, procuro saber, conversar com juristas, amigos, para não estar dizendo nem escrevendo bobagem. É porque a questão é essa. A opinião pública pesa hoje na balança. Né? A opinião pública, ela está hoje, não está mais dentro das quatro paredes. Ela sai das quatro paredes com manifestações fortes. As redes sociais têm sido um mecanismo
democrático, muitas das vezes até maligno, mas tem um sentido positivo. A notícia chega mais rápido, por exemplo, não está mais aquela situação de eu mudar a opinião da população. Hoje, uma boa parte da mídia realmente está insatisfeita, uma boa parte da população, ou a boa maioria, está insatisfeita. Então a gente percebe, por exemplo, ontem eu vi no Facebook o senhor no Ministério Público Federal. E o senhor aproveitou por coincidência, ou eu acredito mais cristiodência, né, uma providência divina, porque aqui eu bato sobre a questão como é que vai ficar essa situação da Braskem. Porque, por exemplo, hoje o desembargador Tutibé Jairan foi bem claro aqui. É de 15 a 20 anos. Eu tenho dito isso, desde o início. O Ministério Público dizendo que bloqueou dinheiro, vai pagar, aquilo é tudo mentira. E ele sabe que isso aí é 15, 20 anos. A Braskem é uma potência econômica, né, vai contratar as maiores bancas do Brasil, talvez internacional, vai se defender. E nós estamos na democracia. Então, se for condenado na primeira instância, ele vai para a segunda, para Recife, depois vai para o Tribunal de Justiça, depois, se for estadual, se for federal, vai para Recife, depois vai para o STJ, depois vai para o STF. É 15 a 20 anos isso. Eu tenho dito isso aí, ficam mentindo, enganando a população, entendeu? O Estado engana, a Prefeitura engana, fazendo aquelas simulações, levando terror. Né? O Ministério Público fica dizendo que bloqueou não sei quanto, que vai liberar o dinheiro. Ele sabe que não vai. Ele sabe que não vai. Né? Que isso é uma ação que vai demorar. O presidente do tribunal está certo. É a única solução, eu tenho dito, possível de resolver a indenização é uma solução negociada. Tá? O Ministério Público com o Judiciário intermediar um acordo entre a União, o governo estadual, o governo municipal, Braskem e os moradores, para resolver o problema da indenização. Mas a questão, se fora disso, aqui nessa quebra de braço, a União está mais omissa agora. Mas é a maior responsável. Como cidadão, eu percebo e jogo essa pergunta para o senhor. Por exemplo, a fiscalização foi omissa do governo federal, porque quem libera a concessão da mineração e exploração do minério é o governo federal. Por coincidência está em Maceió, prefeitura. Por coincidência está no estado de Alagoas, é o governo. Mas a participação dos dois é minguada, porque 90% é o governo federal. Então tem que vir, inclusive o desembargador Tutibé Jairan disse aqui, pastor, tem que tomar uma atitude, a indenização tem que vir de Brasília. Agora, os outros poderes podem pressionar Brasília, inclusive o Flávio Moreno tem um programa aqui, que é Papo Federal, e eu disse, olha, não só diga as verbas que estão vindo, que muitas vezes não são divulgadas, mas vamos pressionar, Flávio. A minha visão de você estar aqui hoje na rádio é uma visão social. Porque no momento que ele divulga, ele diz que a UFAO chegou quase 800 milhões esse ano. Eu não vi esse dinheiro aonde. O senhor viu? Não está esse dinheiro. Então o que acontece? O objetivo maior, o sentido maior do Papo Federal aqui na rádio, hoje nós temos aqui, é a única rádio de uma visão, Deus capacita, tive a visão do Espírito Santo, segunda-feira, a voz do SAMU. Hoje nenhuma rádio tem o SAMU, a emergência e urgência, em uma rádio, toda segunda, de 11 a meio-dia, todas as segundas. Terça, a voz do Proéder, com a Coronel. Quarta, a voz da saúde, de saúde. Quinta, no caso, quinta-feira, Cátia Borne, né? Trouxe o reitor, a voz da Uncisal. E sexta, que é hoje, Estudo Manso, a voz do direito. Então a gente está trazendo isso nesse horário. Aí, no outro horário, tem a voz da Previdência. São formações de uma forma gratuita para a população.
Então, a gente trouxe esse viés para a rádio para que as pessoas tenham informação e não uma desinformação. Vou dar aqui outro exemplo. Aproveitei o desembargador aqui, foi rápido. Segunda, quarta e sexta, de 7 às 8, que era só forró, pé de serra, em dia com a notícia do judiciário. E terça e quinta, papo federal com o Flávio Moreno, que é a questão. Aí sim, eu vou pedir ao senhor que o senhor ligue para cá, no terça-feira ou quinta, para forçar essa vaga que eu estarei aqui. Olha, Flávio, o Corinthians disse que o Moés começa pelo Brasília. E eu também ratifico. O que acontece? À tarde, no horário das 15 às 16, Corinthians, vamos ter aqui programa A Voz dos Direitos Humanos, só falando sobre direitos humanos. Vamos ter aqui A Voz dos Taxistas, também tudo gratuitamente. A Voz dos Condutores de Lotações, que também tem direito de ter seu espaço de fala. Vamos ter a voz dos bairros afetados. Não é só essa situação do Braskem, mas qualquer tipo de dificuldade. Como é que o senhor enxerga essa dinâmica de grade de uma forma institucional gratuita? Não, é isso que eu disse a você. Você está preenchendo um espaço, pastor, que há muito tempo existia aqui em Alagoas, né? Uma carência de um programa como esse, que era o tipo, o molde do programa do EDES, né? E você está ocupando esse espaço com muita competência, está prestando um grande serviço ao povo de Alagoas, né? Você está trazendo as personalidades, a Sagrada, que você acabou de dizer, é excelente, está dando oportunidade a todo o segmento da sociedade, sem distinção, né? Porque cada um tem a sua preferência política, né? Eu tenho, você tem toda, mas aqui você, na rádio, você está trazendo todos os segmentos, dando oportunidade a todos expressar a sua opção. E a avaliação que faz a população. A população, então, faça a sua avaliação, né? Você está de parabéns, eu quero mais uma vez parabenizá-lo, né, pelo excelente trabalho. Obrigado. Que ele está fazendo, né? Aqui, olha. Eu divido isso, primeiramente, não divido não, totalidade é a Deus. E depois, abaixo de Deus, aí sim, divido com aqueles que acreditaram nessa nova modalidade de gestão. Que é uma gestão diferente. Uma gestão que a população está tendo o direito de saber os seus direitos. É verdade. Só a cobrança? Precisamos entender. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, à noite, os programas evangélicos que eram vagos. Eram vagos. O senhor vê aqui a modificação aqui da rádio, não é feito com cuspe, não. É feito com sacrifício. Né? Por exemplo, quem está de fora é muito fácil julgar. Por exemplo, um pouco 500. Só viu aqui. O menino pagou aqui um programa. Eu tinha que receber à noite. 150, é 150. Ele fez aqui essa modificação aqui, Pedro não chupa dentro não, ele quer receber. Então, eu fico fazendo o balanceamento, porque ser gestor com dinheiro, ainda tem gente que se atrapalha. Eu quero ver se você... Eu cheguei aqui sem nenhuma estrutura, só tinha poucos programas. E hoje nós temos um leque de programas, e uma boa parte é institucional. Mas o que a gente fez? Trocamos o programa horário para computadores novos, 2 computadores, microfones, aqui vem a tela, a gravadora já tem mesa de som, a gravadora moderna, nova. Então, aí é fácil. Então venha para cá, senta aqui. É muito fácil agora administrar o que já está organizado. Agora, a gente precisa entender, por exemplo, o senhor foi prefeito de Maceió, biônico, período, quantos meses, senhor? 10 meses. 10 meses. Mais do que uma gestação e o recém-nascido ainda querendo mamar, né? Um mês. Vamos lá. A gente percebe gestores com 4 anos e não faz nada. Ainda vai para a reeleição, aí é pior. Às vezes a primeira gestão até é melhor. E a segunda, a maioria, a segunda é lenta. O governador tem feito um trabalho da César, que é de César. Na área da saúde, eu tenho que tirar o chapéu. Não estou aqui nem contra nem a favor.
Mas a gente tem que reconhecer 50 anos que não tinha hospital aqui, só HGE, inchado e maquiado. Hoje nós temos o Hospital da Mulher com qualidade, vai vir o Metropolitano, amém. Alguns hospitais que estão... Nós não recebemos verba aqui do governo do Estado nem da Prefeitura, não. Quando é para falar, a gente fala. Mas também quando é para criticar, a gente critica. Então, eu acho que, de uma forma, eu não estou olhando a pessoa dos Renães, né? Que o pessoal tem muita oposição. Mas vamos ver. Passou Teotônio Vilela, a gente não viu essas coisas acontecerem. Tudo bem, FECOEP, é com o dedo da FECOEP. O deputado Bruno Toledo esteve aqui e disse que o governador está fazendo a mesma coisa que Dilma, pedaladas fiscais, que a FECOEP é para os pobres. Né? Foi criado pelo Ronaldo Lessa. Ele esteve aqui e ele falou. Agora, o que a gente percebe é que eu passo ali todos os dias e percebo o Hospital Metropolitano. Como alagoano da Gema, eu me alegro. Se está fazendo certo ou errado, mas entenda, mas pelo menos a população será menos sofrida, porque o HGE ficou lindo. Qual é a nota que você dá ao HGE hoje, meu irmão? Que tem seu papel fundamental, mas não suporta mais quase 1,5 milhão só Maceió. Quase 1,5 milhão de habitantes só Maceió. Corinto Campelo. Olha, pastor, você fez muita considerações. Eu vou ver se consigo lembrar-me e fazer algumas considerações a respeito do que você colocou. O problema da política brasileira, consequentemente do Estado e do município, não é as pessoas, não é a pessoa do prefeito, do governador. É um problema da estrutura de poder, que é diferente. Vamos raciocinar comigo, vocês que estão aqui, os 3, os 4, e vocês estão me ouvindo. Vamos ver se eu me faço entender. Enquanto estiver esse sistema de concentração de riqueza, de dinheiro público, na mão de poucos, com a pirâmide invertida, o dinheiro aqui, e aqui, tudo que não presta, apadrinhamento, a incompetência, tudo que não presta, e a corrupção, porque está tudo aqui, os cargos comissionados, mais de 3 mil aqui em cima. Quem ocupa esses cargos são as elites alagoanas. Não tem ninguém, gente do povo aqui em cima. Então, consequentemente, é uma coisa natural, é daqui de cima que vai sair os futuros governantes. É por isso que fica se revezando no poder essas famílias tradicionais. Vem Vilela, vem Palmeira, vem Renan, vem todas elas que vêm se revezando há muito tempo. Não é? Então, o que precisa a sociedade entender é que tem de mudar esse modelo de concentração do dinheiro público aqui na mão de poucos, e o poder e os cargos, e isso vir para baixo, para a sociedade. O dinheiro tem de descer para a sociedade. Você falou que o governador está fazendo obra. Aí tem de questionar o seguinte: por que ele está fazendo obra? Não é só a obra em si. A gente tem de entender, o povo tem de entender por que ele está fazendo obra, porque o pai, senador da República, um homem muito hábil, talvez o político mais hábil do Brasil, o senador Renan Calheiros. Não estou aqui dizendo que ele é isso ou é aquilo, estou dizendo que ele é um dos políticos mais hábeis do Brasil. Ele conseguiu, antes de romper com o governo Temer, uma coisa inédita, que nem os governadores do regime militar, de Leme, Suragi, né, conseguiram, que foi rolar a dívida do Estado. Então, o senador Renan Calheiros conseguiu eleger o filho, o senador conseguiu, porque ele fez composições com as forças políticas, todas, tirou todo mundo do páreo, e o filho foi eleito governador. Então, mérito para o senador. E negociou a dívida do Estado. Então, o garoto,
está com muito dinheiro, porque o Estado não está pagando mensalmente, pela rolagem da dívida, o que tinha de pagar o governo federal. Então, se ele está com dinheiro, ele tem de gastar em alguma coisa. Ele vai guardar o dinheiro? Não. Então, o dinheiro está aí, está fazendo hospital, está fazendo isso, está fazendo isso. A pergunta é, ele terminando o seu período de governo, o Estado vai ter condições de manter essas estruturas hospitalares que ele está implantando? O Estado vai voltar a pagar o que está devendo, porque ele não está pagando por causa da rolagem da dívida. A informação que eu tenho, não sei se é verdadeira, mas eu vou passar aqui para frente, é que para manter uma estrutura dessa hospitalar, o valor anual é igual ao que foi investido para instalar a unidade. Então eu pergunto, o Estado de Alagoas terá dinheiro para manter essas instituições que ele está fazendo, essas maternidades, essas coisas assim, quando ele sair do governo, o próximo governador começar a pagar, retomar o pagamento da dívida, vai ter dinheiro para manter? Aí não vai ter. Aí ele vai sair e dizer, eu fiz e mantinha. Mas o povo precisa saber que ele fez porque está com dinheiro que não está pagando, porque foi rolada a dívida. E que o outro governador vai ter de pagar e vai ter de manter. Quantos anos? Eu não sei quanto foi, não. O período que rodou a dívida, não sei, eu não vou dizer aqui, eu não sei. Eu posso procurar ver depois e dizer. Então, vamos para o intervalo comercial, cultural, porque o Corinthians Campelo aqui, ele traz a realidade, não tem muita arrodeio. Painel Alagoas, aqui são 9h30 do estúdio da rádio. A voz, a madrugada foi longa para o nosso que estava direto. Mas da outra vez ele também estava.